Multiplicação de radicais. Vamos estudar, pessoal, multiplicação de radicais. Um conteúdo que ele é muito cobrado nos conteúdos das escolas, certo? Até mesmo em concursos e em faculdades, prova de Enem e tudo mais. Então, conteúdo muito importante aí para vocês. Vamos aqui. Para multiplicar radicais, temos dois casos. Então, pessoal, para multiplicar radicais, nós temos dois casos. Então, vamos ver aqui o primeiro caso. Primeiro caso, radicais com índices iguais, repete-se o radical de mesmo índice e multiplica-se os radicandos. Então, o que você pode perceber aqui, pessoal? Radicais com índices iguais, repete-se o radical de mesmo índice e multiplica-se os radicandos. Eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Olha só, observe os exemplos. Eu vou explicar para vocês o que disse aqui. O que são índices? Índices, pessoal, são os números que ficam em cima das raízes. Então, nesse caso aqui, ó, no exemplo A, o índice é o número que fica em cima da raiz, que no caso aqui, quando não aparece, é o número 2. Então, aqui também é o número 2. O índice, a gente conserva o índice, igual está falando aqui, e multiplicamos os radicandos, certo? Multiplicamos os radicandos. Nós só podemos, pessoal, multiplicar raízes se os índices forem iguais, certo? Se não for, a gente tem que transformar eles iguais para que essa multiplicação dos radicandos seja possível. Como é que vai ficar? Os índices são iguais, eu posso multiplicar os radicandos. Conserva a raiz, 3 vezes 2, 6. Então, aqui já está calculado. Vamos na alternativa B. Na alternativa B, o índice também é 2. Aqui também é 2. Então, os índices são iguais. Eu posso multiplicar os radicandos, que é 12 e 3. Conservei a raiz. 12 que multiplica 3 são 36. E a gente sabe que a raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é próprio 36. Certo? Vamos aqui para a alternativa C. Vamos ver aqui na alternativa C. Eu tenho raiz cúbica de 3 que multiplica raiz cúbica de 9. Como o índice são iguais, os radicandos podemos multiplicar, certo? Então, eu conservei a raiz cúbica e multipliquei os radicandos. 3 vezes 9, 27. E aí eu tenho agora a raiz cúbica de 27. Qual é o número que multiplica 3 vezes para dar 27? 3. Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Beleza? Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Na alternativa D, eu tenho raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de 4. Aí, pessoal, os índices são iguais, eu posso multiplicar os radicandos. Eu conservo a raiz cúbica e multiplico 2 vezes 4 dá 8. Ficou raiz cúbica de 8. Aí eu pergunto, qual é a raiz cúbica de 8, gente? 2. Porque 2 multiplicado 3 vezes vai dar quanto? Vai dar 8, certo? Aí muita gente pode perguntar, por que, professor, raiz cúbica de 8 é 2? Olha só, porque se eu pegar esse 2 aqui e elevar ao cubo, é igual o índice está indicando lá, e eu multipliquei esse 2 aqui, ó, 3 vezes, que o índice não é para ser multiplicado, o expoente não é para ser multiplicado. Ele indica a quantidade de vezes que multiplica a base. Então a base é 2, o índice é 3, a base multiplica 3 vezes. Se aqui fosse 4, o 2 multiplicaria 4 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá quanto? 8. Eu volto para o valor do radicando. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Vamos aqui para o segundo caso. O segundo caso, pessoal, é radicais com índices diferentes, certo? Radicais com índices diferentes. Deve-se fazer a redução para o mesmo índice usando o MMC entre eles. Foi como eu acabei de falar lá agora, pessoal, no primeiro caso, que a gente só podemos multiplicar os radicais se os índices forem iguais. Se eles não forem iguais, a gente tem que reduzir, a gente tem que transformar para que eles fiquem iguais. E para transformar eles iguais, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos índices diferentes. Então vamos aqui, observe os exemplos. No exemplo A, pessoal, eu tenho raiz quinta de 2 que multiplica raiz cúbica de 3. Olha que o índice aqui é 5
e o índice aqui é 3, e eles não são iguais, então eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e 3. Tá aqui 3 e 5, ou 5 e 3 é a mesma coisa, vai dar no mesmo resultado, eu coloquei o 3 primeiro. 3 e 5. Então, 3 pode dividir por 3, que dá 1. Desci o 5, porque 5 não é divisor de 3. 5 só pode dividir por 5, que dá 1. E aí parou, porque aqui chegou no 1 e no 1. Os resultados a gente multiplica. 5 vezes 3, 15. Aí, pessoal, o que acontece? Eu vou conservar aqui raiz quinta de 2, tá aqui raiz quinta de 2, vezes raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. Como eu tirei aqui o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, que deu 15, e aqui eu já tenho 5, 5 vezes quanto vai dar 15? 5 vezes quanto vai dar 15? A gente sabe que é 3. Então, é o 5 vezes 3 que vai dar 15. Olha só, pessoal, preste bem atenção. Eu tenho que multiplicar aqui por 3. E aqui 3 vezes quanto vai dar 15? E aqui eu vou ter que multiplicar por 5. Eu coloquei aqui, ó. Aqui eu tive que multiplicar por 3. E aqui eu tive que multiplicar por 5, certo? Agora observe. Como eu tenho que multiplicar por 3, o expoente do radicando aqui, que é 1, eu também tenho que multiplicar por 3. Que 1 vezes 3 dá 3, então fica 2 a 3. E 5 vezes 3 aqui fica 15. Preste bem atenção. 3 vezes 5 dá 15, observe que os índices ficou iguais. E o expoente aqui do número 3, sempre todo o número que está no radicando dentro da raiz, pessoal, não aparece, mas quando não aparece, o número que existe lá no expoente dele é 1. E 1 vezes 5 também dá 5. Eu multiplico o índice e também multiplico o expoente dos radicando, beleza? Não esqueçam disso aí não. Então viemos aqui. Como eu tenho 1 que multiplica 3 dá 3, e 1 que multiplica 5 é 5, olha o que vai acontecer. Os índices são iguais agora. E aí agora, e 2 ao quadrado, 2 ao cubo dá quanto? Eu vou multiplicar 2 3 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, então ficou aqui 8. E 3 à quinta, eu vou multiplicar 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 27, 27 vezes 3 81, e 81 vezes 3 243. Então, se transformou, pessoal, raiz quinta de 2 e raiz quadrada, raiz cúbica de 3, se resultou aqui em raiz 15ª de 8, que multiplica raiz 15ª de 243. Olha o que eu disse aqui. Para multiplicarmos os radicandos, os índices têm que ser iguais. Não eram. Eu tirei o mínimo múltiplo comum e transformei eles, certo? Iguais. Agora eu posso multiplicar 8 vezes 243. Conservo o radicando aqui. Conservo o índice, na verdade, que é o 15, não é isso? E 8 que multiplica 243 vai dar 1944. Então tá aqui o resultado dessa multiplicação de raiz quinta de 2, que multiplica a raiz cúbica de 3, vai dar raiz 15ª de 1944. Certo? Vamos para mais um exemplo aqui para facilitar para vocês. Aqui vocês vão entender melhor ainda. Raiz quadrada de 2, que multiplica raiz cúbica de 3. O índice aqui é 2. O índice aqui é 3. Eles não são iguais. Então eu não posso multiplicar os radicandos até transformar eles iguais. Como aqui é 2 e aqui é 3, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. 2 pode dividir por 2, que dá 1, desce o 3. 3 pode dividir por 3, que dá 1. E quanto é a multiplicação entre eles? 3 vezes 2, 6. Então, os índices têm que ser 6. Vamos ver como é que faz. 2 vezes quanto vai ser 6? Então, eu tenho que multiplicar por 3. E lembra que o expoente também eu tenho que multiplicar por 3. Aqui já tem um 3. 3 vezes quanto vai dar 6? Eu tenho que multiplicar por 2. O expoente aqui eu também tenho que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 3 é 6. E aqui 1 vezes 3 é 3, que o expoente aqui do radicando também tem que colocar. 3 vezes 2 é 6. E 1 vezes 2 dá 2, porque o expoente do radicando também tem que multiplicar. Tá aqui. Agora, como o índice aqui são todos iguais, eu vou conservar aqui os índices todos iguais. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que dá 8. E 3 ao quadrado, que dá 9. Observe que os índices, pessoal, eles estão iguais. Se os índices estão iguais, eu posso multiplicar os radicandos. Conservo a raiz sexta, está aqui. E 8 vezes 9, 72. Está aqui o 72. Então fica raiz sexta, 72. É a multiplicação de raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 3. Beleza? Aí, pessoal, vocês podem assistir, que vocês vão entender e vão conseguir desenvolver
é a atividade de vocês. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem perguntar, porque eu farei novos vídeos explicando a dúvida de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque tem alunos aí que não estão recebendo as notificações de alguns vídeos que eu já postei e perguntando aí tal conteúdo, e olha que o conteúdo eu já tinha postado. Então, vocês que estão estudando esse conteúdo aí, pessoal, vocês podem estar assistindo aqui, e se surgirem qualquer dúvida aí, vocês podem me perguntar, que eu farei novo vídeo explicando aí para vocês, beleza? E até nosso próximo vídeo aula.